Por que você não consegue decidir? O segredo da ordem interna que ninguém ensina. Se decidir fosse apenas escolher, você não estaria travado. O problema não é a falta de opção, é falta de ordem interna. E quanto mais inteligente uma pessoa, mais difícil fica decidir. Olá, queridos, graça e paz. Washington Santos chegando para o nosso bate-papo diário. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, para falarmos sobre soberania interior e autogoverno. Por que você não consegue decidir? É a dúvida que assola algumas pessoas. Pessoas inteligentes, pessoas acima da média, prodigiosas até, não conseguem decidir, não conseguem tomar uma decisão. Por que isso acontece? Talvez, numa análise superficial, alguns poderiam dizer: essa pessoa não decide porque é fraca, porque é imatura, essa pessoa não decide porque é inconstante, não sabe o que quer. Essa pessoa não decide porque tem diversas opções à escolha e, caso o pior aconteça, haverá alguém para resolver o problema. Isso é o que uma análise superficial pode dizer. Mas, na maioria das vezes, a verdade é que você trava porque pensa demais, você sente demais. E o pior de tudo é que, silenciosamente, de forma oculta, até mesmo para você, você carrega conflitos internos que ainda não foram resolvidos. Você trava, é a paralisia da indecisão. Esses conflitos internos, eles foram para o teu subconsciente porque em algum momento, por uma grande carga emocional, eles se tornaram a sua marca. Eles se tornaram você. Conflitos que te paralisaram, te paralisam até hoje, e se não forem resolvidos, continuarão te paralisando. Qual foi o grande problema que você enfrentou na sua infância que você ainda não conseguiu resolver? Há pessoas que têm muito dinheiro, fama, honra, reconhecimento de países, nações, que ainda não resolveram problemas que estão na sua criança interior ferida. Então, é chegado o momento de você parar e procurar ajuda para resolver os problemas da sua criança interior ferida. Essa criança está te impedindo de caminhar. Não é porque ela seja má, mas simplesmente porque ela está buscando de você a atenção que ela nunca teve. Talvez você esteja fazendo as coisas sem perceber, por esses conflitos internos que eu falei, para que você possa agradar a esta criança. Mas essa criança precisa de cura. Como já se disse, e cure o menino, e o homem aparecerá. Essa criança interior precisa ser curada. Ela ainda está ferida, mas é chegado o momento de cura. Porque quem não governa as suas emoções terceiriza as suas decisões. Na verdade, as suas emoções não são suas, são dessa criança interior ferida. Entenda que a indecisão não é uma ausência de vontade, é excesso de ruído, é excesso de birra, é excesso de má criação. E essa má criação
que essa criança interior ferida tem feito, está te manipulando. É chegada a hora de dar um basta na manipulação dessa criança interior ferida. Existe um mito chamado mito da decisão racional. O que que diz o mito da decisão racional? Se você analisar bem, você vai decidir bem. Eu quero, com você nesta conversa, estabelecer um acordo. Tudo que eu disser aqui vai ser colocado diante da perspectiva dessa criança interior ferida. Então, por mais que você analise bem, que você pese os prós e os contras, essa criança interior ferida não vai deixar você decidir bem. Por quê? Porque por trás de cada compra absurda, por trás de cada ostentação, por trás de cada loucura ou despautério, está essa criança interior ferida no comando das decisões. Muitas das coisas que você compra, na verdade, não é você quem compra. É essa criança que está comprando. É essa criança que te manipula. É essa criança que não tem culpa, mas que hoje tem o poder de manipular o adulto que você se tornou. Por exemplo, eu, durante muito tempo da minha vida, por ensinamentos passados, eu entendi que ser homem era ter muitas mulheres, era beber, era curtir madrugadas, noitadas e coisas como estas. Quando eu tive um encontro real e verdadeiro com Jesus, eu entendi que o meu passado não deveria mais me governar. Essa criança não iria mais me manipular. E desde então, eu tenho passado por uma luta constante e diária contra esta criança, que hoje, graças a Deus, encontra-se em seu lugar. Porque enquanto você tiver vida, essa criança vai viver junto com você. Você não precisa matá-la. Você precisa colocá-la no seu devido lugar, para que ela não te manipule, para que ela não te leve para caminhos que você não quer ir. Então, esse mito da decisão racional de que se você analisar bem, pesar todos os prós e contras, você vai decidir bem, é uma grande mentira. Por que eu estou te falando isso? Porque a sua decisão não nasce da lógica. A sua decisão não nasce de argumentos bem pesados, bem pensados. A sua decisão nasce de um centro. Por quê? Porque um computador rápido com um sistema corrompido trava. Então, para esse computador, quanto mais potência tiver, mais falhas vão aparecer. Então, veja você como esse computador. Você tem um potencial imenso. Você tem um potencial inexplorado. Contudo, você cismou de se deixar levar por esta criança. Então, as suas falhas serão muito maiores do que as falhas de pessoas que não têm todo o potencial que você tem. Não se esqueça, quanto mais potência, mais as falhas vão aparecer. E entenda que existe aí no imaginário popular, e a gente conhece tantos e tantos e tantos gênios rebeldes, ou os malucos beleza. Quem são esses? São pessoas que realmente são geniais, mas entram em uma espiral autodestrutiva porque continuam alimentando a essa criança. E na sua vida prevalecerá aquilo que você mais alimentar. Não se esqueça que a inteligência sem ordem
vira paralisia. E é por isso que a dita decisão racional torna-se um mito, porque quanto mais informações, quanto mais ordem, quanto mais coisas você tiver à sua disposição, mais você vai paralisar. Por quê? Porque você não consegue decidir. É como um rio forte que não tem margens. Ele destrói a tudo que vê pela frente. Um rio sem margens, ele acaba com a vida, ele destrói sonhos, ele destrói projetos. Mas um rio que tem margens, ele gera energia. Assim é a sua mente. Talvez a sua mente hoje seja um grande rio que não tem margens e você tem entrado nessa espiral de autodestruição. Mas nós estamos aqui para conversar a respeito do assunto, porque pensamentos sem limites confundem, cansam, destroem, impedem decisões simples. É chegado o tempo de lançarmos fora toda falta de limite, toda falta de controle, toda indecisão. E entenda, não é falta de força, é falta de margem, é falta de limite, é falta de controle. Josué não, perdão, Tiago, capítulo 1, versículo 8 diz assim: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Veja, o homem de ânimo dobre, na verdade, é um homem que está internamente dividido. Ele sabe o que quer, ele sabe o que é melhor, mas ele precisa suprir as expectativas de uma criança interior ferida. Logo, ele acaba tomando as piores decisões, porque irracionalmente ou subconscientemente, sem que ele tenha conhecimento disso, este homem precisa, em primeiro lugar, suprir os desejos, as vontades e os caprichos dessa criança interior. Mais do que tomar boas decisões que contemplem uma coletividade. Veja, o homem de ânimo dobre não está em um pecado deliberadamente. Ele sofre da falta de governo, da falta de governo interno, da soberania interior. Por que isso? Porque ele precisa suprir as expectativas desta criança. Então, quem não toma decisões centradas no seu interior, no seu eixo, no seu autogoverno, não sustenta decisões por fora. Não sustenta as melhores decisões por fora, que poderiam ajudar a muitas pessoas, mas acabam prejudicando pessoas porque, em primeiro lugar, vem a sua criança interior. E eu preciso que você entenda que a indecisão não é uma fraqueza. A indecisão é igual caos interno. É o coração dobre, é o interior dobre. A pessoa quer fazer uma coisa, mas o bem que ela quer fazer, ela não faz. O mal que ela não quer fazer, ela faz. E nessa luta, ela vai se desgastando, ela vai se destruindo, vai se deteriorando em vida. Pesquisas em neurociências mostram que o excesso de opções para algumas pessoas aumenta a ansiedade. Entenda uma coisa: o termo decidir vem do latim decidere, que significa cortar todas as demais opções, todas as demais alternativas. E o ser humano odeia perder, odeia abrir mão. Mas para que você decida bem,
você precisará abrir mão de algumas alternativas. Isso é decidir. Quando você não está pronto para abrir mão de algumas alternativas, você entra em um processo de indecisão, que te leva a um excesso de opções, que aumenta a sua ansiedade. E você começa a pensar sem decidir. E isso vai consumindo mais energia do que se você agisse, do que se você tomasse uma decisão. E a indecisão crônica está ligada ao medo da perda e não do erro. Decidere cortar todas as demais alternativas. Quando eu decidi por este canal, eu abri mão de todos os outros canais que eu poderia trabalhar e que eu poderia desenvolver. Então, a indecisão, caso eu não tivesse decidido pelo canal Washington Santos Soberania Interior, essa indecisão não estaria ligada ao medo de errar. Não. Essa indecisão estaria ligada ao medo de perder as demais opções. Então, entenda que você não tem medo de errar. Você tem medo de perder as demais opções. E qual o verdadeiro problema com isso? O verdadeiro problema com isso é que você perde o seu centro, porque a clareza, melhor dizendo, nasce do centro e não da lógica. Quando você não tem um centro interno, quando você não tem soberania interior, uma arquitetura de autogoverno, tudo parece importante. Você quer abraçar o mundo com as pernas, como minha avó dizia, e tudo vira urgência, especialmente as dos outros. Tudo pesa demais e você não consegue tomar decisões, você tem se cansado. O problema não é o seu trabalho. O problema não é você morar longe. O problema é que você está carregando muitas indecisões. E isso está drenando, minando a sua energia, energia física, psíquica, emocional, muitas vezes sexual também. Então, a bússola, ela não escolhe o caminho que você vai seguir. Ela aponta o norte. Ela aponta o caminho certo. E decidir fica muito mais fácil quando você sabe para onde está o norte. Pode parecer brincadeira, mas há pessoas que estão sem o norte. Há pessoas que não sabem onde fica o norte, estão desorientadas. Então, tudo isso acontece porque não existe uma ordem interna. E diferente do mito, diferente da caricatura, a ordem interna não é tão somente rotina, a ordem interna não é tão somente controle ou rigidez. A ordem interna não são tempos e métodos. Na verdade, a ordem interna é clareza de valores, é saber onde está o norte, é saber para onde você vai, é hierarquia interna. Ou seja, quem eu estou agradando a uma coletividade ou a uma criança interior ferida, eu sou capaz de sustentar o desconforto ou a queda da popularidade que eu vou ter por tomar as minhas decisões? Repito para você: quem não governa emoções terceiriza decisões. Mas você começa a decidir quando aceita perder opções. Porque o processo de decisão envolve perder opções. Você volta a decidir quando trabalha para suportar críticas.
porque decidir envolve críticas, especificamente daqueles que não conhecem as suas variáveis, especificamente daqueles que não vivem a sua vida. Existem dores, pressões e decisões que só você conhece. Então, não se preocupe com as críticas dos outros, porque as pessoas preferem criticar umas às outras do que enfrentar essa sua criança interior ferida. Mas você que está aqui neste vídeo até este momento, você sabe que você chegou ao limite e que é o momento de você enfrentar a sua criança interior ferida. As mais duras críticas virão desta criança que você aparentemente não conhece bem, mas na verdade é o teu eu de ontem. É aquela criança que foi machucada, ferida, maltratada e abusada. Então, pare de tentar agradar a todos. Pare de tentar agradar a sua criança interior ferida, porque toda verdadeira decisão vai fechar portas. Toda verdadeira decisão vai tirar pessoas da sua vida. Toda verdadeira decisão vai eliminar opções que até são boas, mas que não são as melhores opções para você naquele momento. E enfrentar tudo isso exige maturidade. Uma maturidade que a maioria das pessoas ainda não tem. Então entenda que você não precisa de mais informações. Você precisa de ordem. A sua decisão não nasce no seu pensamento. Ela nasce no teu centro, no teu interior soberano. Se você entende que este vídeo pode abençoar pessoas, líderes que precisam de soberania interior e de autogoverno, compartilhe este vídeo com esta pessoa e a estimule a participar deste nosso bate-papo por meio dos comentários. Nós nos vemos amanhã, às 7 horas da manhã. Um grande beijo no seu coração. Até lá. Fique com Deus e tchau, tchau.